Levanta as tuas mãos. Aleluia. Estamos cantando. Ele é exaltado. Ele é exaltado no céu. Mas você precisa ter certeza que Ele é exaltado por você. Aleluia. Na tua vida vai repercutir o que você reconhece. Que você possa fazer através de palavras, falando, exercendo esse esforço. Muitas vezes o silêncio é omissão, é de não querer fazer um esforço. Mas Ele é digno, Ele deu a vida, Ele é digno de ser exaltado. Somos abençoados e há gratidão em nossos corações. Pai, obrigado. Nós te exaltamos, eu te exalto. Tu soberano, sobre tudo, sobre todos. O Deus Criador, nada do que foi feito existiria, Pai, se não fosse o teu grande poder. Tu és poderoso, nós te exaltamos, eu te exalto. O Senhor é grande na minha vida, o Senhor é grande na minha família. Por ti estou bem, estou vivo, estou em pé, estou em paz, estou com saúde. O Senhor peleja por mim. Por isso tenho gratidão, tenho alegria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Levanto as minhas mãos, Pai, em exercício da piedade. Eu confesso a tua bondade. O Senhor é bom, justo. São os teus mandamentos. Tua palavra é boa. E nos sujeitamos, Pai, a esse tempo de ministração. Tenha liberdade de nos instruir na exortação, na consolação, naquilo que o Senhor entender apropriado. Eu declaro paz. Toma a vinda, Pai, de cada uma dessas pessoas como a demonstração da busca a Deus. E que isso abra a porta para a tua entrada, a tua participação, a tua salvação. É o que eu creio e declaro, Pai, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Trabalho maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que coisa boa poder estar servindo a Deus hoje à noite. O acontecimento bem importante para você diz respeito ao que está acontecendo aqui agora, amém? Diga para seu irmão, você já foi eleito. Amém? Eu acho que é o ponto mais importante. Você já foi eleito e essa eleição ela é eterna, amém? Ninguém pode mais alterar esse resultado. Fomos alcançados, somos salvos, somos abençoados. Então, direciona a nossa atenção plena ao que está acontecendo nesse momento de parada para Deus. O culto é quando a gente decide honrar a Deus parando tudo. Quando a gente divide o nosso culto com outras coisas, isso fragiliza a tua honra. Por isso que não é bom a gente está abrindo concessões para outras coisas entrar no nosso momento de culto. Não é tempo de redes sociais, não é tempo de nenhuma outra coisa, porque a gente já está absolvido por isso fora do nosso tempo de culto. Não é justo no tempo devido a Deus a gente ainda ficar dividindo. Diga, meu culto é exclusivo a Deus. Aleluia. Nós vamos estar dando continuidade, com o tema que Deus inspirou para esse tempo. Acredito que tem sido inspirador e é bom esses temas,
porque tem dado à igreja a oportunidade de estar exposta a uma sequência, né, de abordagem pela palavra, de maneira que cria um fundamento, um entendimento. Isso é maravilhoso, você está sendo mesmo discipulado e não podemos desperdiçar essa oportunidade. Qual é o tema desse tempo? Você está lembrado? Diga: luz do mundo. Amém? Luz do mundo. Aquilo que veio como inspiração para a liderança da igreja, inspirador para esse tempo que estamos vivendo. Se faz necessário mesmo nós entendermos essa responsabilidade para corresponder. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica com fastio ou acomodado no desenvolvimento, em coisas novas, de ampliar o nosso conhecimento de Deus. Eu coloco a minha atenção naquelas palavras de Jesus, quando ele disse: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês. E ele julgava que até aquele momento as oportunidades não foram suficientes. Eu acredito ainda, mesmo a gente tendo toda a Bíblia, mas boa parte dela ainda não está revelada aos nossos olhos no que diz respeito ao entendimento pessoal, a uma compreensão plena, ao ponto da gente dar respostas satisfatórias ao coração de Deus. Esse muito que Deus tem para falar diz respeito a gente também. Tem muitas coisas que Deus quer te falar, tem muitas coisas que Deus quer te acrescentar. Tudo para salvação, tudo para libertação, tudo para aumento. A Bíblia diz que Deus tem em vista a nossa formação, o nosso aperfeiçoamento, até que todos, não alguns. A gente precisa ter cuidado, porque a religião deixou essa mácula, né? Esse estigma, que só alguns são chamados, e os que são chamados têm a capacidade de entender, de compreender. Os que são leigos, não. O entendimento tem que vir terceirizado. Mas não é essa a posição que você ocupa hoje em Cristo. Você nasceu de novo, você é um filho de Deus, e a instrução que nós temos da parte de Deus é: tenha ousadia para desfrutar desse ambiente pleno de relacionamento e comunhão. O que difere de uma pessoa que tem um chamado nos 5 dons ministeriais para uma pessoa que não tem é a responsabilidade, não os direitos. Você que nasceu de novo, você tem os mesmos direitos na família de Deus, de conhecer, de participar, de desfrutar da natureza de Deus, de desfrutar dos dons do Espírito Santo. Não deixa você restrito a nada, cabe a você todas as coisas. Então, às vezes, essa mentalidade, né, que só alguns foram chamados para o desenvolvimento espiritual, mantém ainda, né, essa expectativa, essa determinação de um crescimento, de um avanço, de uma resposta ao chamado de Deus. Mas Deus está te alcançando, os teus olhos estão sendo iluminados. Você vai ter conhecimento da esperança do seu chamamento, da riqueza da glória da sua herança nos santos e da suprema grandeza do poder de Deus que já opera sobre você que crê. Eu não sei se você está desfrutando, mas já opera. Amém? Então, entender essas coisas, eu queria que você abrisse em Mateus. Pelo que eu participei, né, dos cultos anteriores, não estava aqui na boa parte deles, estava viajando, mas pela internet a gente tem acesso e pude perceber, né, as ministrações, e quase todas sempre citava esse texto de Mateus capítulo 5, mas queria convidar você para mais uma vez ir lá, e a gente vai compartilhar do que veio ao meu coração sobre esse tema. Estão comigo? Então, o versículo 13, né, que traz outra
condição que devemos ser também, além de luz do mundo, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então Jesus apresenta essas duas condições, extraindo, quase como uma parábola, usando esses símbolos, sal e luz, entendendo que a gente sabe a importância do sal, sabe a importância da luz, e ele colocou a nossa responsabilidade de ser sal e ser luz. E quando ele dá essa explicação, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, diga comigo, vejam. Vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. É interessante que Jesus usa, e eu digo como fechamento do que foi o sermão do monte ou as bem-aventuranças, esse versículo, para depois de apresentar o que se espera como certo, ele mostra, que isso seria essa apresentação de um bom comportamento, que representaria esse sal, para trazer algo saudável ou preservar por maior tempo possível, é o efeito do sal, e ser luz, iluminar o caminho, ser referência, ser exemplo a ser seguido. Ele apresenta depois de várias características entendidas por Deus como a evidência do proceder correto. E é nisso que eu queria focar o que nós vamos estar falando hoje. Então o texto agora, Mateus capítulo 5, versículo 1, diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus destacou aqui uma qualidade recomendada por Deus e que Deus espera encontrar nas nossas vidas. Deixa eu te ajudar com uma exortação. Eu acho que da forma que nós chegamos na igreja, ou nos aproximamos de Deus, ela vem de uma forma larga, espaçosa. A gente vem de um caminho largo mesmo. Mas nos deparamos com a oportunidade e o convite para a vida. Quem quiser salvar a sua vida perde, e quem perder a vida por amor de mim acha. Então a gente sai dessa vida, desse comportamento espaçoso, liberal, no sentido de um comportamento livre, inclusive para o erro, e agora está sendo convidado para aquilo que é compreendido como um caminho estreito. Caminho estreito não quer dizer desconfortável, não quer dizer espinhoso. O diabo está colocando palavras aonde não tem na Bíblia. Eu já vi cristãos dizendo é espinhoso. Não, a Bíblia não diz. Diz que são caminhos de delícias. O caminho da obediência é de delícias. O resultado da obediência é paz, é alegria, é satisfação, é realização. Caminho espinhoso é o do pecado.
Você vai ver muito pecador demonstrando que tem algo dificultando o seu andar. Estão comigo? Então, entendendo assim, que a gente precisa mesmo querer compreender para ajustar, porque muitos dos comportamentos iniciais, né, de todos nós que chegamos na igreja, é para ser abençoado. Vou para a igreja porque quero ser abençoado. E essa é a primeira expectativa, né? Ser abençoado. É um comportamento infantil. Deus não reprova. Se você olhar o comportamento infantil, por alguns momentos, ele se apresenta de forma injusta, né? Ele não retribui muito, ele é mais egoísta, ele quer. Isso é compreensível. Nenhum pai fica magoado em ver um comportamento assim de um bebê, de uma criança. Então, inicialmente, a nossa aproximação de Deus mesmo traz essa característica: ser abençoado, melhorar de vida, ter paz, ter tranquilidade. Não tem nada errado no começo, mas fica errado quando a gente não entende o propósito. Que entendendo o propósito, se faz necessário mudar. É uma santificação, é uma adequação ao propósito. E quem nos chamou foi Deus. Tem pessoas, quando elas se esforçam para algum tipo de acerto, de uma vida piedosa, consagrada, se ela não tiver cuidado, fica com o entendimento que ela está fazendo um favor a Deus. Mais ou menos assim, era como: eu podia viver uma vida normal como os demais, mas eu quero fazer um favor a Deus, então eu vou melhorar acima da média. Eu vou te dizer, por mais que Deus fique feliz e alegre pelo teu esforço, não é um favor a Deus. Nós estamos apenas correspondendo o objetivo, o propósito para o qual fomos alcançados. Essa é a expectativa de Deus, que a gente desenvolva ao ponto de ser achado adulto, idôneo à parte que nos cabe. Que não pode ser só a herança no sentido de bens, deve ser também de responsabilidade, de resposta. Que na nossa maturidade a gente possa entender o nosso propósito de vida e dizer como Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uma comida eu tenho para comer, um apetite eu tenho para saciar, fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é a evidência, né, que nós entendemos e estamos correspondendo ao chamado, que é esse. Não tem outra natureza. Vinde como estais. Deus nos alcançou num charco horrível de lodo. Isso não diminui o que nós somos hoje. Independente do grau de profundidade que você estava, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, mas nascemos de novo, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E a Bíblia chama a nossa atenção dizendo, lá em 1 João capítulo 3, dizendo: quão grande amor ou favor da parte de Deus foi demonstrado pelo Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Versículo 1 do capítulo 3 de 1 João. Ele está dizendo: vede que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados ou elevados a filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, versículo 2, agora, não é depois da morte, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, se referindo a um corpo glorificado
como Jesus o tem agora. Mas o fator determinante é que agora nós somos filhos de Deus. Você está comigo? João Gabriel, tive a alegria de vê-lo ministrando aqui. Foi domingo passado? Acho que foi, né? Feliz ver o dom, a manifestação do fruto daquilo que em Deus ajudamos a construir a expectativa de ver. Mas é bom ver esse resultado agora. Imagine se Gabriel agora se comportasse estranho no exemplo, no comportamento, no reconhecimento. Não, ele é meu filho agora. Ele vive as experiências agora, não é no futuro, depois. Deus também não quer que os seus filhos projetem uma semelhança para o futuro. Agora nós somos filhos de Deus. Diga comigo, agora. E por que a gente fica lento em querer ajustar o nosso comportamento, os nossos valores, ao ponto de poder mesmo ser semelhante a Deus? No sentido daquilo que fomos criados, a sua imagem e a sua semelhança. O diabo coloca essa mentalidade e até parece pecado quando a gente fala sobre essa oportunidade em que Jesus falava disto com liberdade, com naturalidade. Jesus falou lá em João capítulo 17, na oração que ele intercedia por nós, dizendo: Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles, para que eles sejam um como eu sou um em ti, mostrando esse acesso, essa semelhança, esse nível alto. Mas parece que a mentalidade, que isso é presunção, querer ser igual a Deus. Ei, não é querer ser igual a Deus pela concupiscência que Satanás traz. Porque ser abaixo, se você pode ser igual ou maior, isso é concupiscência, desejo de ser ou fazer o que Deus disse não. Mas ser ousado, fazer o que Deus disse sim, isso é ousadia, não é concupiscência. Deus nos criou para ser imagem e semelhança. Quando a gente se esforça para ser imagem e semelhança, não é concupiscência nem presunção, é obediência ao propósito. Então as pessoas relaxam porque parece virtude. Não, quem é Deus é Deus, eu sou verme na terra. Por muito tempo isso imperou como piedade, como uma fala correta de alguém que está se humilhando para engrandecer a Deus. Mas quando você diminui a obra que Deus fez em você, você não está engrandecendo a Deus. Jesus não morreu na cruz para você ser um verme. Jesus morreu na cruz para restaurar a tua dignidade de filho de Deus. E Ele tem satisfação de orar ao Pai, dizendo: Pai, a glória que tu me deste, dei para eles, meus irmãozinhos mais novos. Eu sou o irmão caçula, eu não sei o que é mimar um irmão mais novo. Amém? Mas eu tenho visto alguns irmãos mais velhos, como eles ficam protetores dos irmãos mais novos. Eles educam no que é a família. Eles têm aquela responsabilidade de conduzir o mais novo. É o que Jesus está fazendo. Jesus ficou feliz de sair da condição de filho único para primogênito. Ele tem a alegria de nos apresentar como seus irmãos. Então não é sabedoria resistir isso e não querer corresponder. Deus te chamou para ser grande, meu irmão. Amém? Não motivado pela concupiscência, desejo de ter ou fazer o que Deus disse não, mas motivado mesmo pelo propósito de vida. Deus nos criou para governo, né? Talvez você já me ouviu falando isso, mas isso foi
interessante para mim, porque é mais ou menos essa mentalidade que a gente tem, que redenção é ser resgatado, né? Como um sequestro. Estávamos na mão do inimigo, Deus pagou o resgate e nos tem de volta. E como quem está fugindo de um sequestro, corre logo, corre, estamos em desvantagem, fuga. Parece que Deus nos tirou de um charco horrível de lodo e a gente está em fuga para o céu. É o que entendemos por redenção. Eu acho que foi o Otmani, é um escritor, acho que chinês, né? Em um dos seus livros, ele diz que redenção para Deus não é resgatar com o propósito de levar você para o céu. Ele diz que sim, o efeito final é esse, mas redenção para Deus é resgatar você do lugar para o qual você foi rebaixado e restituir na posição original para a qual você foi criado. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Governe, domine, sujeite. Deus não mudou e agora está com um plano B, fuga. Não, Deus não está fugindo. Seus filhos não estão fugindo. É por isso que Jesus disse: eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo. Em outras palavras, ele estava dizendo: volte a governar, volte a reinar, volte a dominar. E por que eu estou te dizendo isso? Para poder fazer você entender que não é uma sugestão corresponder a essas características da luz. Eu coloquei assim. Cientificamente vai ter outras características, mas se luz está sendo usado aqui como uma parábola para evidenciar, né, um comportamento, eu diria que essas características que a Bíblia recomenda como bem-aventurado, ou seja, fez bem, fez certo. O que é fazer bem? O que é fazer certo aos olhos de Deus? Ser misericordioso. Não, ser humilde, né, de espírito, primeira característica. Humilde de espírito. Tem uma, lá em Lucas ele diz: bem-aventurados os pobres. E a gente é tendencioso a relacionar a escassez a uma virtude que chama a atenção de Deus. Quando Jesus disse: o Espírito do Senhor, Deus é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o pobre. Mais uma vez, essa mentalidade é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus gosta de permanecer. Não, evangelizar quer dizer trazer uma boa notícia para o pobre. Você está comigo? Você acha que se a gente fosse para uma região, o Vaso Novo sempre faz algumas atuações, eu acho que na Feira Central, onde tem muitos moradores de rua, que faz uso até mesmo daquela estrutura da feira para se alojar. E aquele trabalho fosse apenas para dizer: olha, vocês são pobres, mas isso é a melhor coisa que pode existir no mundo. Vocês estão bem assim. Você acha que isso é boa notícia? Não. Boa notícia é você chegar com uma novidade, uma coisa boa, com uma perspectiva de mudança, de transformação. Quando Jesus evangeliza o pobre, é dizendo: olha, você não foi feito para essa posição. Não é a intenção de Deus que você viva rodeado de falta, querendo ter e não poder. É para tirar ele dessa condição de falta e levar para a característica de Deus, de vida abundante, de vida suprida. Porque se essa característica de falta fosse uma marca de Deus, Jesus teria vivido ela na sua plenitude. Você está comigo? Jesus teria vivido ela na sua plenitude. Eu já ouvi, tem uma música, eu não quero criticar, é até de um amigo meu do passado, que dizia assim, que Jesus era tão pobre que tudo era emprestado. Amém? O jumento era emprestado, a manjedoura era emprestada.
E se olhar por esse sentido, você fica até emocionalmente favorável. Amém? Que coisa, tudo emprestado, coitadinho. Jesus não chegou aqui nessa perspectiva. Deus poderia ser acionado pela lei Maria da Penha. Abandono, né? De inocente. Não. Eu brinco dizendo, os convidados para o chá de bebê foram os reis. Amém? E trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. Bens valiosos. Que talvez você diga, não, aquilo era para guardar, aquilo era para ornamentar. Não, aquilo era para gastar, aquilo era para usar. Aquilo era a provisão para aquele menino ser suprido e não viver dependendo de esmola. Porque escassez não é uma característica de Deus. Aonde Deus está, tem sobrando, tem abundância. A bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não vem desgosto. E Deus não ia desperdiçar a oportunidade de se manifestar o seu filho exemplar com essa característica. Não, Jesus está ungido para evangelizar o pobre, para tirar ele dessa condição. Mas Lucas diz, bem-aventurados os pobres. E se a gente ficar com essa mentalidade, vai achar que é o estado de escassez que faz a gente ser luz. Não, é o humilde de espírito. É uma pessoa desprovida de soberba, de arrogância. Você está comigo? Essa pobreza, essa escassez de arrogância. Estão comigo, gente? Quando eu ensino sobre prosperidade, eu digo, há muitas pessoas que não têm as coisas e são humildes e são soberbas. E não têm a característica, mesmo não tendo bens, elas não são humildes de espírito. Elas são soberbas. E tem pessoas que têm muitos bens e são humildes. Sim ou não? Então você percebe o que a Bíblia está dizendo como uma característica da luz, humilde de espírito. Talvez alguém diga, pastor, é porque a minha personalidade ela é explosiva, né? A minha personalidade é sanguínea. A minha linhagem familiar, esse comportamento faz parte. Entendo, foi exatamente por isso que Deus planejou o novo nascimento. Ele não quis aproveitar você da forma que você vinha. Ele quis gerar um novo começo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Depois que você nasceu de novo, você pode alinhar a sua vida, você pode ajustar o seu comportamento e a sua personalidade ao padrão do que é certo, do que é virtude. Você está comigo ainda? Humilde de espírito. Mas ele diz também, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui também não é de tristeza, nem de desespero. Esse choro aqui, eu entendo que quer dizer sensibilidade. Pessoas sensíveis, no sentido de ter compaixão. Você entende? De ser dependente de Deus. Não é um choro de desespero. Não é um choro vivendo uma consequência. É uma virtude. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um choro de quebrantamento, né, de sujeição, de almejar valores eternos. Então a Bíblia fala sobre essa característica também, como da luz, pessoas que são sensíveis. Aquela velha frase, homem não chora, graças a Deus você nasceu de novo, e agora você é um homem de Deus. E se for necessário ter a sensibilidade, né, de se compadecer, de ter compaixão, isso é uma característica da luz. Bem-aventurados os mansos, mansidão, ser manso.
as características do amor, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Talvez você diga, eu não consigo, pastor, suportar. Eu escuto, eu falo. É porque essa área ainda não foi submetida. Mas no dia que você submeter a Deus, vai ter ajuste. E você vai conseguir ficar calado. Vai ser manso diante de confrontos carnais. Porque as nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. A gente não foi chamado para sair na tapa com outras pessoas. A gente pode sofrer o dano, ser idôneo, preferir estar embaixo, se sujeitar. Isso é ser manso. E a Bíblia diz que mansidão é uma característica da luz. Fome e sede de justiça. Pessoas mesmos tomadas, de uma consciência de justiça. Primeiro, em você mesmo. Porque tem muitos defensores da justiça para os outros, Mas quando diz respeito a você mesmo olhar suas ações, muitas vezes está lá a injustiça prevalecendo. Às vezes nós focamos fome e sede de justiça para fora. Às vezes evidenciamos essa mansidão também fora, essa sensibilidade fora. Mas a nossa vida, irmãos, ela não está limitada a um horário de evangelização, nem um horário de culto. A nossa vida precisa ser conduzida em todas as etapas: trabalho, convivência familiar. Então, fome e sede de justiça em tudo. Eu ouvi uma pessoa, reconhecida como que discipulou um ministro, e no livro ele escrevia assim. Ele exaltava, aquele professor de um curso de teologia que ensinava para eles essa disciplina, e aquele professor deu para eles essa tarefa de casa alongada, não era de um dia ou de uma semana, era de aproximadamente 6 meses. Ele disse: eu recomendo durante esses 6 meses você cultivar esse valor de colocar os outros em primeiro lugar. Então você vai ajudar pessoas. Se você vê pessoas com dificuldades, você vai ajudar elas a atravessarem a rua, você vai ajudar elas a carregarem as sacolas. Se só tiver um lugar para sentar, você vai fazer o esforço de ficar em pé para aquela pessoa se sentar. Parece que ele estava dizendo estimular o amor, porque o amor pode ser estimulado. Às vezes a gente não percebe o efeito do amor, porque a gente está estimulando o egoísmo. Aí diz: eu não sei porque eu não sinto. Não sente porque você não estimula. Em vez de você estimular o amor, você vai na contramão. É meu, só tem um, é meu. Veja se a risada de quem é egoísta não é uma risada sem vida. Amém? É uma risada seca, uma risada sem... Isso não é risada, gente. Isso é uma coisa carnal, mas parece uma expressão demoníaca mesmo. Então o egoísmo, ele tem essa conquista muito pequena. O que é ter pego a taça e dizer: só eu tenho, só eu tenho? É uma celebração muito curta. Mas quando você tem a oportunidade de dizer: eu estou mais perto, eu sei que posso pegar, mas eu quero favorecer, pegue na minha frente. Você não sabe o que você está estimulando. Você está desenvolvendo uma característica que vai servir como essa referência, que as pessoas vão ver as suas boas obras e vão glorificar a Deus através das ações que são vistas. Tem pessoas que dizem: eu sou uma bênção, porque você não sabe. Também ninguém vê. Amém? Precisa ver. Através de renúncia, através de opção por valores. Então Jesus está dizendo: aquele que tem fome e sede do que é certo, do que é justo, não para fazer briga, não para fazer contenda,
não para levantar uma bandeira para chamar a atenção, mas ser alguém que faz diferença. Fome e sede do que é certo, se empenha pelo que é certo, é uma característica da luz. Puros de coração, bem-aventurados limpos de coração, pureza, um coração desprovido de inveja, contendas. Diz também, bem-aventurados, acerta quem promove a paz, os pacificadores, aqueles que encontram a forma de pacificar, não de acender o fósforo para aumentar a contenda. Tem pessoas que acham que é um chamado desencadear o start da contenda. Não é um pacificador, porque na contenda não tem coisa boa, toda espécie de coisa ruim, é um arremedo de demônio. Você está comigo? Então, bem-aventurados aqueles que têm essa missão, pacificar nas conversas, pacificar nos comportamentos. Isso traz uma aprovação, traz uma bênção. Bem-aventurados pacificadores serão identificados como filhos de Deus, semelhantes, um comportamento semelhante ao de Deus. Deus te chamou para pacificar, meus irmãos, não para estimular divergência e contenda. Por isso eu abro aqui e chamo a atenção: cuidado com discórdia e semear contendas. Eu tenho um cuidado sobre pessoas desavisadas, que se tornam instrumento do oposto do Evangelho. É outro agente, é outra fonte. Assim como o Evangelho semeia boas notícias, aquele que semeia contendas são mais informações. E tudo que você se associa vem sobre você. Diga: pacificador é uma característica da luz. Quando você estiver diante de uma situação, não coloque gasolina não coloque combustível para aquilo aumentar. Queira parar aquilo, queira diminuir aquilo. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que ela já está um pouco inflamada acerca de uma ofensa, Satanás, um mensageiro de Satanás, já trouxe um conceito acerca de uma situação ou de uma pessoa. E ela vai apresentar aquilo para você, em vez de você ser um pacificador, dizendo: é bom ver o outro lado, talvez não era esse o pensamento, não era essa a intenção. Mas pelo contrário, você diz: eu acho que procede mesmo, porque tem outro fato assim, assim, assim. Você acha que está sendo pacificador quando você alimenta uma indisposição? Aí você sai de lá como o melhor amigo, mas talvez você desencadeou um processo de ofensa que não tem mais retorno. E aquela pessoa que foi influenciada por você, ela escorregou para um lugar que não será mais restaurada, porque você não foi pacificador. Ser pacificador é uma característica da luz. Quando a Bíblia diz: vejam as vossas boas obras, tem a ver com esse conjunto aqui. Se as pessoas veem num cristão essas características, você pode até ser antipático a ela. Eu falei com fulano, mas ele não concordou comigo, ele não me apoiou. Mas um dia que ele precisar de uma pessoa confiável, ele vai lembrar de você, porque você evidenciou característica da luz, da verdade. Você entendeu sua missão. Bem-aventurados, os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E eu coloquei aqui aqueles que andam em retidão, aqueles que não vão ter conivência com o errado, aqueles que vão, mesmo em dano próprio, vai ficar com o que é justo, com o que é verdadeiro, não vai negociar para ser aceito.
Isso é uma característica da luz. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Lucas também diz: bem-aventurados os perseguidos. Aí você diz: eu estou sendo perseguido pelo meu patrão. Ele está me perseguindo. Está dizendo que se eu continuar chegando atrasado, ele vai me botar para fora. Não, ele não está te perseguindo. Ele está tentando te corrigir. Mas isso não é uma perseguição que a Bíblia diz que bem-aventurado. Estão comigo, gente? Bem-aventurados os que são perseguidos por uma causa da justiça, ou seja, por escolher ser reto, por escolher ser santo, por escolher ser justo, e isso traz perseguição. A Bíblia está dizendo: você fez a coisa certa, isso vai resultar em algo bom. Porque essa é uma característica da luz. Quem procede assim, as suas boas obras vão ser vistas e Deus vai ser glorificado. Eu te pergunto: quantos crentes, por não entender que independente dele ser ministro ou não, ele tem a responsabilidade de viver como filho de Deus, com as características do seu pai, glorificando a Deus, vivendo uma vida correta? Então, pessoas que falta esse entendimento, a gente ainda escuta no nosso relacionamento social: fulano é crente, é uma vergonha. Fulano é da tua igreja, e começa a dar uma lista oposta às características da luz. Compra e não paga. Você está comigo, irmãos? Não somos devedores a ser certinho só na hora do culto, é na vida. Veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. É possível. Você nasceu de novo. Zaqueu era um homem desonesto, um homem avarento, um homem que usurpava, tirando proveito de terceiros. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus, e que esse encontro promoveu uma transformação, da boca dele saiu essas palavras. Ele disse: eu resolvo ser diferente. Não está escrito assim, mas na conclusão se entende assim. Ele disse: eu resolvo, eu tomo essa decisão. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar. Esse metade aqui, eu não quero usar isso como uma prática comum, e você pegar metade, fazer um levantamento do que você tem, pegar metade. Mas por que não dizer do direito? Você dizer: olha, eu vou deixar justo as coisas. Esse direito excessivo, tudo eu estou certo, tudo é do meu jeito, tudo é o que eu faço. Eu vou pegar metade aqui e vou dar direito sobre o meu próximo. É uma característica de quem nasceu de novo, é tomar essa decisão. Eu resolvo. Se eu vinha procedendo errado, se eu era tido como mentiroso, se eu era tido como desonesto, eu resolvo parar isso. Eu vou restituir, eu vou ter de volta o valor do meu caráter. Você está comigo? Estamos terminando. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Isso quer dizer piedoso, pessoas que tomaram partido por Deus. Não importa o que vão falar, se vão falar que você é Bíblia, se vão falar que você quer ser certinho demais, não importa. Pessoas que tomam partido de Deus. Eu lembro quando eu me converti, morava aqui numa rua em Bodocongó, Rua Antônio Cavalcante, talvez alguns conheçam. E naquela época, 38 anos atrás, a nossa vida era na rua, brincadeiras, os colegas. A parte mais desafiadora era pegar minha Bíblia e andar naquela rua, indo para a igreja. Eu ficava no portão pensando: eles vão começar a gritar agora. E era botar o pé na rua e começava os apelidos e os gritos. Ei! E gritando, e eu passando, indo para a igreja. Fizeram isso por algumas semanas e meses.
Mas graças a Deus eu decidi ser piedoso, sofrer aquela provocação por causa da minha decisão favorável a Deus. Onde eu cheguei, onde eles estão? Bem-aventurados os que decidem ficar do lado de Deus, independente da oposição que você vai sofrer. Fez certo, é uma característica da luz, optar por Deus. Não se esconda de ser crente, meu irmão. Não se esconda de ser crente. Minha biblinha era bem pequenininha. Eu não tinha nem condição de comprar, eu usava um Novo Testamento dos Gideões. Graças a Deus por ele, salvou muito crente. Bem pequenininho, mas eles sabiam que eu ia para a igreja, sabiam que eu ia para a igreja. Depois eu comprei uma Bíblia bem grande, e eu não me importava mais, aquilo não me atingia mais, aquilo não me tinha força mais de me colocar para trás, porque eu entendi, eu fiz algo certo. E Jesus conclui dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os que foram antes de vocês, inclusive o próprio Jesus. Então, ser luz é ter as nossas boas obras vistas por aqueles que nos rodeiam. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre encontrar pessoas para levantar na responsabilidade ministerial, ele diz assim: é importante que essas pessoas tenham um bom testemunho dos que são de fora. Isso é interessante, porque às vezes vida de igreja mantém a gente no padrão certo. Às vezes em alguns grupos religiosos, até a voz a gente muda quando está na igreja. É uma voz macia, bonita, a paz, né? Amado, amada. Ora, diga o gato quando você chega em casa. O que você chama ele? É por isso que a Bíblia diz: não é o testemunho dos de dentro, porque às vezes a gente se esforça para ser aceito. Mas a Bíblia diz que nós seremos galardoados por aquilo que Deus vê em secreto. Ou seja, a nossa vida comum evidencia quem verdadeiramente nós somos aos olhos de Deus. Então se faz necessário mesmo querer ter essa vida piedosa em todo lugar, ser luz, e que as nossas boas obras sejam vistas. É a expectativa que Deus tem de ser glorificado pelos teus acertos. Em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Se você está aqui hoje e ainda